Olá, seja bem-vindo na nossa aula do capítulo 2. Nessa aula iremos falar sobre método. Bom, método é a palavra método é normalmente usada para referir-se ao certo caminho que permite chegar a um fim. Bom, então vamos lá. Eu tenho método e eu tenho logo depois a metodologia, tá? Então eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês. O método, vamos supor que eu tenha que dar a volta em um lago, né? Eu posso pensar assim, bom, eu vou dar a volta neste lago a pé. E assim eu faço um lago de 3 quilômetros, eu dou a volta a pé. Só que aí no meio do caminho eu falo, nossa, a pé tá ficando muito difícil. Aí eu pego uma bicicleta e também dou esta volta de bicicleta. O que eu fiz? Eu usei o método, né? O que é o método? É a forma, é o caminho que eu vou percorrer, tá? Dentro desse método, eu posso escolher um ou dois tipos de método. Não tenho nenhum problema, tanto que vocês viram que eu falei, tanto que você viu que eu falei, que eu daria a volta de bicicleta e um pedaço a pé, correto? Então, eu usei dois métodos. Esses métodos, eu posso vir traçando com as linhas, né? O tradicional, beleza. O tradicional, a linha, né, tradicional, voltando lá para a escola. O que eu vou ter? Eu vou ter o professor como centralizador de tudo. Eu vou ter, ele vai, como ele é o centralizador dessa linha, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa transmissão de conhecimento sem dar a oportunidade que o aluno forneça para ele alguma coisa que traz com ele. Então, ele vai falar sobre as cores primárias, vamos supor, né? O professor não vai deixar com que esse aluno coloque dentro do conteúdo dele, né, a sua interferência. Por quê? Porque na linha tradicional, o professor é o centralizador do conteúdo, correto? Ele usa repetitivamente exercícios. Então, vovó viu a uva. Você vai me falar, né, em uma prova. Você escreva os 5 sentidos. Aí ele vai e coloca os 5 sentidos. Só que ele não vai absorver isso e guardar. Ele vai decorar, na tradicional é assim, ele decora e transfere para o dia da prova, sem ter essa concepção do que está acontecendo, tá? Consiste basicamente um ensino centrado na figura do professor, em uma relação vertical de exposição de conhecimento e cobrança de conteúdo. Então, o professor ensina, o aluno devolve decorado. Acabou a prova, parece que o aluno desliga e esquece o que aconteceu ou até mesmo o que foi lhe passado. Já lá na linha construtivista, o que é que vem?
crê, né, que o aluno faz parte desse meio ambiente, as pessoas aprendem melhor espontaneamente, a construção do conhecimento através de organização e dados recebidos. O professor, ele não é central do conteúdo, correto? Essa linha pedagógica defende o conhecimento do saber. Não devem ser passados prontos do professor para o aluno. Muito pelo contrário, deve ser construído pelo estudante por meio de exposição e de situações. Então, diferente da tradicional, ele vai trazer a bagagem que ele tem de conhecimento e transferir dentro de e passar para todos dentro de sala de aula, aonde haverá a oportunidade para que todas as crianças falem sobre o assunto e desenvolva hipóteses, experimentações, fazendo com que a criança aprenda de uma forma lúdica. Nós temos a linha montessoriana, que a linha montessoriana, ela fala o quê? Que todos os objetos têm que ser deixados perto das crianças, na altura das crianças, para que ela tenha um processo de aprendizado muito mais rápido. E a criança, ela é verdadeiramente o centro de todo esse processo. Não é o professor, mas sim a criança, tá? Muitos dizem até que o método montessoriano, ele acaba sendo falho, né? Depende de como é colocado isso, tá? Porque se nós formos pensar em questão disso, e até eu falei para vocês lá no começo, que eu posso usar o método 1, 2, 3, né? Quantos eu achar necessário dentro daquela sala de aula. Por quê? Porque são alunos, e os alunos, eles não são homogêneos, eles são heterogêneos. Então, o que um pode se dar muito bem com o tradicional, o outro não, né? Quem nunca ouviu falar, deu branco, né? Por aí nós podemos pensar nesta questão, né? Nós temos a linha de Adolf, que, né, é feito por idade, né, valorizando sempre a imaginação. E nós temos também a de Pinker, que não está aqui, mas nós temos a de Pinker. Pinker, ele traz bem a nossa realidade da educação infantil, né, que ele fala que a criança necessita, é feito um trabalho desde pequeno, e essa criança, quando troca-se a fralda, quando vai dar banho, a pessoa que está lidando com ela está sempre falando: olha, estou trocando sua fralda, olha, vamos tomar banho. Isso faz com que a criança comece a associar as coisas que está acontecendo ao seu redor, e com isso ela não fica irritada quando a pessoa chegar, por exemplo, para dar um banho nela, ok? Aguardo você na próxima aula. Olá, seja bem-vindo na nossa aula do capítulo 2, o que é metodologia? Bom, metodologia é a palavra derivada de um método. Oxe, mas a palavra derivada de um método? Como assim? Né? Nós, na outra aula, nós tivemos a aula de método, e agora ela está falando que metodologia é método. Então, por que isso? Porque a metodologia é a reflexão do método, né? Então, eu dei lá o exemplo para vocês no método de fazer o contorno de um lago de 3 quilômetros. Então, agora eu vou pensar nesse lago novamente e vou falar assim: bom, preciso dar a volta neste lago, mas quanto tempo eu vou demorar?
né? Quantos quilômetros tem este lago? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma reflexão do método, tá? Então, essa reflexão chama-se metodologia, é a reflexão do meio, tá? Que nada mais é do que a reflexão do método, ok? A metodologia consiste em uma mediação em relação aos métodos lógicos e científicos. Pois é, nós temos dentro do método, nós temos também o método científico. Esse método científico, o que vem a ser? São os métodos que são usados para desenvolver uma pesquisa da cura de uma doença, tá? Então, eles vão levantar hipóteses, eles vão verificar em que região está acontecendo, né? Então, o método científico, ele vem para a metodologia científica com os questionamentos, ok? Bom, dentro da metodologia, nós falamos lá das linhas, né? Da linha do construtivismo, eu vou falar para vocês da metodologia construtivista, que o professor ele vai auxiliar, o aluno deve ser incentivado, a sala de aula possui menos alunos, as salas de aula são organizadas e os alunos são incentivados. Mas não bate com a ideia de métodos? Não. Por quê? Porque aqui nós vamos verificar qual vai ser o instrumento, qual vai ser a forma que isso tudo vai ocorrer e acontecer, tá? Então, a forma de avaliação dessa linha pedagógica foi pensada para não se usar avaliações e nem provas, diferente da tradicionalista, né? Que a tradicionalista, ela traz provas e traz conteúdos marcantes, tá? Então, ela é bem diferente. Já lá do Adolfo, ele fala o quê? Que os professores buscam usar a ludicidade na hora de ensinar, estimula a imaginação e da memória dos alunos. A metodologia de Van Doff, ele fala o quê? Que os professores buscam usar a ludicidade na hora de ensinar. Ele faz o quê? A estimulação da imaginação, da memória, e os alunos, eles acabam ficando com estímulos, né, excessivos para o pensamento abstrato, tá? Quando eu falei lá no método de Pinker, né, que a metodologia dele, eu falei também, quando eu falei lá da linha de Pinker, eu já tinha falado, acabei falando também da metodologia. Por quê? Porque a criança é sempre, né, nesta metodologia, a criança ela está sempre em observação por um adulto, né? Então, a abordagem dele mostra que devemos levar em consideração o valor das atividades autônomas e a importância das relações afetivas privilegiadas, a necessidade de ajudar a criança a tomar consciência dela mesma e do seu entorno, tá? Então, é o que eu falei lá para vocês, que quando vem, né, a pessoa que cuida dela, ela vai ficar falando, olha, vou fazer isto, vou fazer, agora é hora disso, para que ela vá acostumando com as não regras, né, mas em si acostumando com o cotidiano para que ela fique mais à vontade. Dentro da metodologia de ensino de ciência, é feita a aplicação das atividades práticas,
né? E essas atividades práticas, ela ajuda, né, e o contexto e os objetivos, né, que estão programados na metodologia. A indicação da metodologia na disciplina de ciência deve ser encaminhadas como outros componentes curriculares, né? Por quê? Porque a ciência, ela vai ajudar no conteúdo de matemática, ela vai ajudar no conteúdo de português, ela vai ajudar no conteúdo de história, tá? Então, quando nós trabalhamos a ciência, nós estamos trabalhando as ciências sabendo que ela vai dar auxílio ou até mesmo vai ser a base para outras disciplinas também, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Obrigada. Seja bem-vindo a mais uma aula do capítulo 2, 3, onde nós iremos falar sobre as diferenças entre método, metodologia, técnicas, doutrinas e teoria. Bom, método nós já vimos lá no outro capítulo, que é a ordem que deve ser colocada nos diferentes processos para atingir o fim. Então, é o caminho que eu vou seguir, né, para atingir esse processo. No fim, deu um resultado desejado. Na ciência, o método é entendido como conjunto de processos que devem ser empregados pelo espírito humano na investigação e demonstração da verdade. Bom, nesta figura aqui, nós podemos observar o quê? Que nós temos as crianças, né? Cada uma vendo ou fazendo alguma coisa, que é o que eu falei lá no outro capítulo, que nós podemos constituir ele com várias linhas, com vários métodos para atingir um só objetivo. É constituído de uma série de passos geralmente esquematizados para se atingir um determinado fim científico. Os métodos, dentro das ciências naturais, subdivide-se em método da abordagem, de procedimento e de investigação. Bom, aqui eu tenho o método científico, né? O que vem a ser esse método científico? Esse método científico é feito junto a pesquisadores, né? É quando eles observam num determinado local uma grande quantidade ou um surto de uma determinada doença ou de vírus, alguma coisa nesse sentido, e eles fazem com que pesquisas para que isso seja sanado. Nesse gráfico, nós podemos ver o quê? Que eu tenho aqui os fatos, né? Eu tenho primeiro a observação, aí eu tenho os fatos, que são os concretos, né? O que realmente está acontecendo. Eu tenho a formulação de hipóteses, né? O que poderia acontecer, o que eu poderia fazer, né? Uma hipótese geral, que é um consenso de todos diante do fato, e a verificação experimental. Essas experimentações, elas vão cair em base das leis, né? Porque eu não posso sair por aí fazendo pesquisa, vamos supor, em seres humanos ou até mesmo em animais, né? Eu tenho que fazer tudo isso diante e perante a lei. Essas hipóteses gerais, elas vão ser dedutivas e vão formar as teorias, que por sua vez vão formular novamente, tá? E vão criar hipóteses universais, virando tudo isso, às vezes, né? Virando tudo isso um sistema. Dentro disso, eu falei sobre hipóteses, leis científicas e falei sobre
teoria. Teoria é o conhecimento descritivo que permite as especulações do conteúdo, né, que está sendo explorado dentro da metodologia científica. Aí eu tenho aqui, né, uma chart que fala assim: método científico. Aqui estão os fatos. Quais conclusões podemos tirar deles, né? Dá para explicar bem o que é um método científico. Eu tenho um fato, mas e aí? O que eu vou fazer com ele, né? O que eu posso, né, fazer para ajudar ou até mesmo para acabar criando uma conclusão diante deste fato? E eu tenho o método criacionista, que fala assim: aqui está a conclusão. Quais fatos podemos usar para respondê-las, né? Então, tudo isso faz com que nós tiremos uma conclusão diante desse método científico. A metodologia, ela faz parte do método, né? Essa metodologia, ela vai nortear como iremos fazer o método, né? Qual a reflexão que tiraremos disso tudo, né? Os procedimentos é o modo de agir, então, de como eu vou agir diante dessas problemáticas todas. Então, é o nosso procedimento, né? E dentro disso, eu tenho procedimentos relacionados que auxiliam o professor a elaborar ideias formuladas, uma vez que os planos de aula geralmente são realizados com antecedência. Então, lógico, eu vou pegar a metodologia, eu vou pegar o método, eu vou ter estratégias, eu vou ter algumas teorias, né? E eu vou usar tudo isso com alguma técnica que eu possa até mesmo fazer dentro do meu planejamento. Esse procedimento melhor é o conjunto de procedimentos que tem como fim chegar a um resultado, tendo como fator importante a criatividade. Ok, chegamos ao fim do nosso capítulo 2 e eu aguardo você na próxima aula.